Inclusive, agora até tem o Dia das Mães, mas no próprio Dia dos Pais existe, né, na internet, inclusive, o termo pai, né, que é a junção da mãe com o pai, aquela mãe que faz o papel do pai, que faz o papel do homem ali da casa, né? Sei. E aí, isso muito se deve pelas mulheres que foram abandonadas na gravidez, ou que o casamento não deu certo. E aí eu chego num vídeo seu que eu me identifiquei bastante, porque é uma coisa que eu viro e mexe falo aqui, até brincando, que é sobre a instituição casamento. Uhum. Se o casamento é um bom investimento ou não. Ah, bom, hoje... Veja, casamento sempre foi uma questão de patrimônio, né? Tanto que, como hoje se fala, populações mais vulneráveis, como se diz hoje em Sim. dia, as pessoas que eram mais pobres nunca casaram. E eu não estou falando só de Brasil, né? Falando de história. E, inclusive, não sabia nem quem era o pai. Pai sempre foi artigo de luxo. Continua sendo um pouco. Mas sempre foi um artigo de luxo você saber quem era seu pai. Imagina quantas mulheres foram violentadas ao longo desde a pré-história. Sim. Ou quantos homens transavam com as mulheres e iam embora. Porque para o homem o sexo é ônus zero. Ele transa, goza, levanta e vai embora. Quem pode ficar grávida é a mulher. Ela tem todo o ônus fisiológico, né? E depois o casamento se tornou uma coisa universal, principalmente com o surgimento da racionalidade burguesa, de você constituir família e você comprar coisas e tal. E também a pressão do cristianismo foi muito importante nesse sentido. Hoje eu acho que é uma questão específica, que é a ideia de que o casamento pode não ser um bom negócio, inclusive para os caras. Muito cara acha que não vale a pena casar, porque a mulher só vai pensar no trabalho, e se ele tiver filho com ela, ele vai ficar ligado a ela o resto da vida. E porque ela está cada vez mais independente, então ele vai ter que dividir esse tipo né, de E obrigação. ele vai ficar ligado a ela. Tem uma cena, não sei se você viu um filme chamado... Eu acho que em português o nome do filme era no original, apesar que o filme era dinamarquês, se não me engano, chamado The Square. Não. Foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro há uns 2, 3 anos atrás. Tem uma cena hilária que, quando passou, foi objeto de debate. E gente que não conhece a realidade desses países, como a Dinamarca, achou que era um delírio, mas a situação era a seguinte: o personagem principal era diretor de um museu em Copenhague, e ele, então, começa a namorar uma jornalista americana. E eles estão um dia transando na casa dela, e ele está com a camisinha, ele goza, ele tira a camisinha, ela vai até o banheiro, pega a lata de lixo e põe a lata de lixo na frente dele, com a tampa assim, tipo, joga aqui, sabe? Uma coisa assim. E ele pega a camisinha e põe no bolso. E aí ela puxa a camisinha, ele puxa de outro lado, certo? E fica uma disputa aparentemente ridícula, porque ela quer jogar a camisinha no lixo E ele tem medo do e que ela ele pode tem fazer. medo que ela use o sêmen, que é uma situação que acontece. Sim. Certo? Então, hoje em dia o mais fácil é as pessoas investirem nas carreiras e dane-se o resto. Isso do casamento também, né? Historicamente tem tudo isso, mas hoje também tem. Hoje não, sempre, mas eu vejo muita gente falando sobre casamento com um medo de ficar sozinho, um medo da solidão, um medo de chegar lá na frente e você não ter um filho para cuidar de você, de não ter um companheiro, de não ter um parceiro, mesmo que isso te custe muita paciência, muito. Tudo que é feito para durar custa paciência, né? Se você quiser que uma coisa dure, você tem que ter paciência. Seja casamento, seja parceria em business, né? Seja construir uma casa, Sim. seja abrir uma empresa. Sem paciência, aquilo que o filósofo alemão Hegel chamava paciência do conceito, leva tempo para você conseguir fazer alguma coisa sólida. Agora, não resta dúvida que quando você é mais jovem é mais fácil ficar só. Sim. Eu digo mais fácil ficar só no sentido de que você nunca está só, na verdade. Que tem as amizades, a balada. Tem uma coisa muito característica também na juventude, que é o seguinte: como você conhece poucas pessoas pela idade, eu quero dizer, e tem poucas experiências de vida, a tendência é que você acha tudo muito interessante. Que tudo é novidade. Depois de um certo tempo, você começa a achar que só tem uns 3 tipos de pessoa no mundo, certo? E uns 4, 5 roteiros. Então, assomado a problemas de saúde, diminuição da vida ativa social. Então, de fato, fica muitas vezes mais difícil estar só depois de uma certa idade do que quando você é jovem. Filhos também é a mesma coisa, só que hoje, normalmente,
o que se faz é colocar os pais mais idosos em casa de repouso. Né? Sim. Porque quem tomava conta dos pais normalmente eram as filhas. E agora as filhas têm carreira profissional. Elas não querem tomar conta dos pais.